Olá, alunos, em especial os alunos da Escola Municipal Baden-Powell. Estamos aí fazendo esse vídeo para nós avançarmos aí em nosso conteúdo. E o nosso tema é Teorema de Tales. Então, Teorema de Tales. Nós temos aí esse assunto logo como sendo praticamente o primeiro assunto da nossa apostila. Então, nós temos o Teorema de Tales é uma teoria que envolve retas paralelas e retas transversais. E o que ele diz? Qual é a definição? Feixes de retas paralelas ou interceptadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Bem, através de imagens, essa definição ela fica muito mais clara. Então vejamos aí a nossa primeira figura geométrica. Nós temos aí um feixe de retas paralelas. Quais são as retas paralelas? As retas R, S e T. As três são paralelas. Então, elas ocupam a mesma posição, paralelas. Então, temos esse feixe de retas paralelas. E quais são as retas transversais? As retas U e V. U e V estão o nome das retas lá em cima. É como se fossem ruas, rua R, rua S, rua T. E nós temos aí as travessas. Travessa U e travessa V. Então, utilizando essa definição aqui, nós vamos sempre olhar para as retas transversais, ok? No caso aí, U e V. Na reta U, nós temos aí que do ponto A até o ponto B, mede 5. E temos que do ponto B até o ponto C, mede 3. Nós temos aí na reta V, na transversal V, que de D até E tem medida 10 e de E até F tem medida 6. Então, pela propriedade geral das proporções, nós temos que na reta U, 5 está para 3 e na reta V, 10 está para 6. E aí nós formamos uma proporção que vocês já estudaram lá no 7º ano, que diz o seguinte: se segmentos são proporcionais, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, quando eu multiplico 5 vezes 6 e 3 vezes 10, para os segmentos serem proporcionais, eu preciso ter valores iguais. 5 vezes 6 dá 30, 3 vezes 10 dá 30. Então, findada a explicação da definição, agora nós vamos praticar. Como que eu encontro valores desconhecidos a partir desse conceito? Então, exemplo 1. Determine o valor em cada questão, sabendo que a reta R é paralela à reta S, que é paralela à reta T. Então, nós temos aí, R, S e T são paralelas. Então, eu tenho que observar a transversal, a reta que não é paralela. A primeira que eu vou observar é essa que eu tracei aí, em vermelho. Transformei ela na cor vermelha. Bem, quais são os valores que tem nessa reta vermelha? Nós temos os valores x e 14. Então, eu vou usar x está para 14. X dividido por 14. Beleza? Agora eu vou observar que isso precisa ser igual aqui a minha outra transversal, que está em verde. Quais são os valores da transversal que estão em verde? Eu tenho o 9
e eu tenho o 12. Então, x está para 14, assim como 9 está para 12. Agora, basta aplicar a propriedade geral das proporções lá do 7º ano. Bem, o produto dos meios. Bem, quais são aí, ó? Eu tenho x e tenho 12. Então, x vezes 12. Agora eu tenho lá outros dois valores que eu ainda não usei na conta, que são o 9 e o 14. Então, eu tenho 9 vezes 14. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É assim que nós fazemos a leitura do que nós estamos usando. Então, x vezes 12. X vezes 12, 12x. Isso tem que ser igual a quanto? 9 vezes 14. Quanto que dá 9 vezes 14? 126. Então, eu tenho aí uma equação bem simples agora. 12x igual a 126. Bem, o 12 está multiplicando o x. Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho x igual a 126 dividido por quanto? Quem falta aparecer na conta? O 12. E 126 dividido para 12 dá 10,5. Com isso, nós finalizamos o nosso primeiro exemplo. Vamos ao segundo exemplo, que dentro da bateria de exercícios que vocês vão fazer, nem sempre são dados 4 valores por segmento. Então, vejamos aqui o exemplo 2. Determine o valor de cada questão, sabendo que R, S e T são paralelos. Então, nós temos aí 5 e 9, que é na nossa transversal, que está do nosso lado esquerdo. Temos aí um valor em branco e embaixo x, na nossa outra transversal. Mas reparem que tem aí um feixe verde e o 21. Significa que do lado direito o somatório dos segmentos é igual a 21. Então, vamos começar a analisar aqui a nossa transversal, que está em vermelho. Nós temos aí dois valores, o 5 e o 9, ok? Só que do outro lado eu tenho uma soma. Então, eu não posso usar o 5, por quê? Do lado direito eu não tenho um número correspondente ao 5. Mas eu tenho um número correspondente à soma. Qual é a soma? Não são 5 e 9? Quanto que dá 5 mais 9? 5 mais 9 é igual a 14. Agora eu tenho a correspondência que pode ser usada. A soma do lado esquerdo está para a soma do lado direito. Então, vamos lá. 14, ele estará para 9. Por que 9, professor? Porque na direção do 9, eu tenho um correspondente, que é o x, para eu montar a minha proporção. Isso vai ser igual, ó, olhando agora para a reta em verde. O somatório vale 21. E embaixo eu tenho o x. Chegou aqui na proporção, pessoal, é a parte mais difícil. A partir de agora, é só nós resolvermos. Então, eu tenho 14 vezes x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 21 vezes o 9. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós chamamos de multiplicar cruzado. Beleza? Multiplicar cruzado. 14 vezes x dá 14x e 9 vezes 21 dá 189. 14 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 189 dividido para 14 dá 13,5. Bem, pessoal, esses exemplos estão aí na apostila de vocês, se eu não me engano, página 74. E aí tem uma bateria de exercícios para vocês fazerem ao longo dessa semana. Qualquer dúvida, passem para mim lá no privado, lá no nosso Google Classroom, e eu vou estar repassando para vocês
ou através de escrita, caso seja suficiente, ou posso fazer também um vídeo elucidando o assunto. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, do professor Roberto.